Diretamente do Mega Cana TV, mais uma edição mais que especial, que agora só tem camisa 10 aqui sentado. Capitão do Penta aqui do nosso lado. Eu tava falando com ele aqui antes, não tem jeito de não tietar, não. Nós estamos precisando ganhar uma Copa de novo, né? Até nós vamos pular a apresentação aqui, nós estamos precisando. O homem tá aqui do lado, isso vai incentivar a gente. Tipo assim, vamos direto pro assunto. Não vamos enrolar, chega de enrolar. Dispensa a apresentação, né, gente? Então tô aqui com o Rodrigo Piau, Thiago Fonseca, Cafu, brigadão por estar aqui conosco, cara. É uma honra recebê-lo aqui na 17ª edição da Mega Cana Tech Show. Contar um pouquinho dessas histórias de superação sua aí, falar um pouquinho do Penta, do futebol, né? A gente tava falando aqui o tanto que você já viajou aí pelas empresas do agronegócio no Brasil e tá aqui com você. Para nós é uma honra, para mim, que vi, sei lá, levantando aquele troféu maravilhoso. Então seja bem-vindo aqui, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos os telespectadores aí da Mega Cana TV. É sempre bom, né? Eu faço muito esse Triângulo Mineiro, eu amo essas cidadezinhas do Triângulo Mineiro. A acolhência, a maneira com que eles acolhem o Capitão Cafu, a família do Cafu. É sempre muito bom. E estar aqui hoje com vocês, fazendo um encerramento dessa feira maravilhosa aqui, eu acho que vai ser legal bater um papo, falar um pouco da minha história, da minha carreira, história de superação, com comprometimento, uma história vencedora, que teve os seus desafios, como todos os agricultores têm os seus desafios também. Eu acho que a gente faz uma analogia aí entre o agronegócio e o futebol, a gente tem algo muito em comum aí, né? E a gente vai procurar passar nesse pouco tempo que nós vamos ter aqui, a experiência com que nos transformou em um vencedor, que é o mais importante, em não desistir, em lutar, em superar, isso que eu acho que é legal. E deixar um abraço a todos vocês aí. Rodrigo, Thiago. A gente tem até, a gente estava comentando antes, né, Rodrigo, a gente tem a honra nesse evento de receber os dois capitães. O Dunga já esteve aqui com a gente, o Rodrigo falou o Carlos Alberto, se ele não está vivo mais, né, então os únicos dois capitães vivos que tiveram a honra de levantar uma Copa, então é um prazer te receber aqui. Eu acho que o pessoal também está efusivo para te receber aqui. E você comentou da história do agro com o esporte. Duas profissões, duas áreas que a gente fala, quando tem sucesso, é muito, muito aplaudido, mas igual o agronegócio, se acontece alguma coisa errada, a gente é muito apedrejado aqui, né, Cafu? Você já teve altos e baixos, você sabe que é assim, né? Cara, nós somos mais apedrejados ainda porque as nossas pedras são expostas, né? As nossas pedras elas são visíveis para mais de 220 milhões de brasileiros. Mas fazendo essa analogia, é a mesma coisa, cara. Se tiver uma praga, se chover muito, se tiver muito calor, se tiver muito vento, você acaba estragando toda uma lavoura que você trabalhou o ano inteiro para que pudesse ter uma boa colheita no final do ano. No futebol é a mesma coisa. Você trabalha o ano inteiro, você treina, se dedica, sol, chuva, tempestade, e chega no final do campeonato, você não ganha o campeonato, você é massacrado. Olha como é que tem coisas muito similares entre o agronegócio e o futebol, né? Mas uma coisa bacana desses dois segmentos é que nós não desistimos nunca. Independente de estar chovendo, se tiver praga, se tiver tempestade, nós estamos lá 4 horas da manhã, o agricultor está lá 4 horas da manhã levando o seu filho, que passa do avô para o pai, para o filho, para o neto. É uma sequência de gerações de famílias que é muito importante. Então, o mais importante é nunca desistir, porque o pessoal do agro, se um dia estiver chovendo, ele vai ter que se adaptar em um outro solo, em outro sistema, para que ele possa ter uma boa colheita. Se de repente dentro de campo não está bom para a lateral direita, nós vamos ter que se adaptar e jogar tudo lá no Roberto, na lateral esquerda. Falar, se vira e vai jogar. Então, eu acho que o objetivo nosso é o mesmo. O agronegócio é bater a sua meta. O nosso é conquistar títulos. E uma coisa que o ano passado a gente teve o Tandy aqui com a gente, do vôlei, e a gente estava comentando uma coisa. Por que você acha que as empresas do agro, nós estamos aqui hoje com as maiores empresas do agronegócio, BASF, Bayer, Syngenta, tal, e elas não têm uma ligação forte com os esportes, sabe? Não são patrocinadoras. O que falta da gente levar o pessoal que está aqui para dar mais apoio, para dar mais suporte para os esportes do Brasil? Legal, gostei da pergunta. Eu fiquei com a UPL, vocês devem conhecer muito bem, durante 6 anos. E a UPL não tinha essa visibilidade esportiva. E conversando com a diretoria da UPL, eles falaram, poxa, Cafu, nós somos conhecidos, mas dentro do mundo do agronegócio. Eu queria que a minha marca ficasse visivelmente conhecida. Era época de Copa do Mundo.
Eu falei, olha, não tem visibilidade maior do que uma Copa do Mundo. Porque o mundo inteiro está vendo a Copa do Mundo. É o momento de você achar alguém representativo. E naquela época a gente estava conversando sem intenção nenhuma. Alguém representativo que possa representar a marca em uma competição que o mundo inteiro vai ver. E ele perguntou para mim, o que você acha da Copa do Mundo? Eu falei, se você quiser visibilidade, vai para a Copa do Mundo. Não tem visibilidade maior do que a Copa do Mundo. É o maior evento visto no mundo inteiro depois da NFL. Então, quer dizer, a visibilidade está aí. Para essas empresas é acreditar em alguém que possa trazer algo positivo para a empresa também tem isso. Essas empresas não podem contratar qualquer embaixador ou qualquer pessoa que venha um dia não levar bem a marca, né? Levar a marca deles para um local que não é o deles. Então eles precisam estar muito atentos em relação a isso. Mas o esporte, principalmente o futebol, é uma ferramenta de visibilidade fantástica. Para você ver, todas essas empresas que você falou, eu já fiz evento esporádico com elas. E sempre quando eles me perguntam, eu falo, olha, o futebol realmente é uma visibilidade mundial. Então, se vocês querem que realmente essas marcas sejam visíveis, invista mais no futebol. Cafu, prazer estar aqui participando desse bate-papo contigo. Eu estava falando pro pessoal que eu nunca tinha pedido um autógrafo para ninguém. Para ninguém, nunca. Já tive oportunidade de estar perto de muitas pessoas né, que chegaram lá no topo. Mas uma vez eu estava disputando o Campeonato Mineiro de Futsal e eu estava hospedado no Mineirinho. E nós entramos para dentro do Mineirão, onde você estava saindo você estava jogando São Paulo na época. E você foi tão gente boa, mas tão gente boa, que é o único autógrafo que eu tenho. Até hoje está num álbum meu lá de lembranças do futebol. E então é coisa. E eu queria que você falasse, que você tem uma frase interessante, que foi quando, na final de 94, né, você te chamou para entrar numa pedreira danada, 0-0 contra a Itália. E tem eu gostaria que você falasse as respostas que você deu, né, pro treinador na época, né? Você está pronto? Então contasse aquele casinho, que ele é muito interessante. Olha, vamos renovar esse autógrafo então, né? Vamos autenticar ele agora, aproveitar. Obrigado pelo carinho e por ter esse autógrafo até hoje. Uma das partes da nossa palestra, que vocês vão ter oportunidade de ver daqui a pouco, dos fatos que eu conto é exatamente esse. Por isso que a nossa palestra é diferente, porque tudo que eu falo na palestra foi tudo que eu passei. Foi tudo que eu vivi. Então não foram histórias que eu inventei, ou que eu tirei do livro, ou que eu tirei de uma outra pessoa. Foram os fatos que fez com que eu me transformasse em um campeão. E uma das palavras que eu falo lá é: estejam preparados para as oportunidades. E eu falo para eles, e eu vou explicar para vocês e mostrar por que tem que estar preparado para as oportunidades. Na Copa do Mundo de 94, eu treinei arduamente 32 dias esperando uma única oportunidade. Eu sabia que o Jorginho era titular absoluto, que dificilmente eu jogaria. Então, treinei o primeiro jogo, não joguei, segundo não joguei, terceiro não joguei, quarto não joguei, quinto não joguei. No sexto jogo, o Moraci me chama. Cafu, você vai continuar treinando no mesmo ritmo que você está treinando desde o começo da Copa? Eu falei, Mora, não sei quando o Parreira vai precisar, faltam 2 jogos e tenho que estar preparado. Sétimo jogo, último jogo da Copa do Mundo. Brasil e Inglaterra. 16 minutos de jogo, o Jorginho coloca a mão na... nisso tudo vem o Parreira. E aí, Parreira gosta de uma conversa, né? Se tiver 2 conversando e ele passar, ele acha que tá falando dele. Estão falando de mim, não, professor, fica tranquilo. O que vocês estão cochichando aí? Aí o Moraci falou para ele, poxa, Parreira, o Cafu tá treinando desde o começo da Copa, na mesma intensidade. Ele não baixou a intensidade dele em nenhum minuto. Parreira falou assim, eu sei, eu tô vendo. Eu sei que quando eu precisar do Cafu, eu posso contar com ele a qualquer momento. Primeiro, final da Copa do Mundo de 94. 16 minutos de jogo, o Jorginho colocou a mão na coxa. Jorginho colocou a mão na coxa. Parreira virou para trás e falou, Cafu, Jorginho colocou a mão na coxa. Eu vi, professor. Tô vendo. Pô, 32 dias, pô. Tô vendo, tô esperando a oportunidade. Ele falou assim, Moraci, o Cafu tá aquecido? O Moraci falou, tem 32 dias que ele tá aquecido, Parreira. Parreira falou, Cafu, você tá pronto? Eu falei, professor, tem 32 dias que eu tô pronto. Ele falou, você vai entrar daqui 15 minutos. Eu falei, eu posso entrar agora, se o senhor quiser. Aí eu vejo lá saindo, levantando a plaquinha 2, entrando a 14, mas eu estava preparado. Porque muita gente às vezes pede oportunidade, mas não estava preparado. Queria uma oportunidade, queria ser um técnico de som, queria ser um apresentador, queria ser um jogador, queria ser uma jornalista, mas não se prepara. E quando a oportunidade vem, eles não sabem o que fazer. Eu não, eu fiz o contrário. Eu falei, eu vou me preparar. Eu não sei se vai chegar, mas se chegar, eu bato no peito. Dei passe para o Romário, dei passe para o Bebeto, dei passe para o Mauro Silva.
tava ganhando a minha primeira Copa do Mundo. Mas dá uma Se tivesse pênalti lá ali, sobrasse pra você... Eu era na sequência. Era uma sequência, era na sequência. Tinha uma sequência lá e eu seria mais ou menos o 8º a bater. Ainda bem que não precisou. O meu sócio Fábio, ele costuma tremer na hora do pênalti. Cara, rapaz, nós já ganhamos campeonato mais com a camisetinha da Solis aí. Nós ganhamos um campeonato uma vez lá no Jockey, Rodrigo. Foi mesmo. Ó, e aí jogamos o campeonato tudo e tal, ganhamos. O Thiago não foi nem um jogo. Aí chegou lá na hora de levantar o troféu, os caras chamou ele. Falei, não, aí também não. Saiu da Copa do Jornal. Oportunidade, né? Tá vendo? Foi só pra foto. Só pra foto. Olha o time campeão, ele tá lá. Mas o pênalti é engraçado, né? Você tá jogando, o gol é gigante, né? Aí fala, disputa de pênalti, final de campeonato. Rapaz, o gol fica pequeno. Diminui, né? Aquele passo que você vai dando ali até chegar na bola, você fala, rapaz, mas o que aconteceu com esse gol? O gol diminui e o goleiro cresce. Aqui a gente tem uma brincadeira na nossa interna aqui, com o Felipe, o Xando, os meninos todos. Toda vez que dá um aperto aqui, né? Tem um problema, um pepino, a gente fala, rapaz, só quem jogou final de campeonato, Maracanã lotado, Mineirão cheio, sabe como é que é um negócio desse aqui, né? E é uma brincadeira entre nós aqui. E aí estávamos conversando aqui na hora antes de vir para cá com o Cafu e ele contou uma coisa muito legal, eu queria que ele pudesse compartilhar conosco. A gente tá numa peleja para ganhar uma Copa do Mundo aí que nós não estamos dando conta mais, né? Aí ele estava comentando, o Ancelotti treinou você há alguns anos no Milan, né? Como é que é essa expectativa? Vamos chegar, como é que é? Conta um pouquinho para a turma entender aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ancelotti 5 anos. O trabalho do Ancelotti é o dia a dia, é o tete-a-tete, é o treinamento. Ele é muito repetitivo, ele fala, ô capitão, repetir treinamento vai te levar onde eu quero chegar. Então o treinamento te leva à perfeição. Só que o Ancelotti não vai ter tempo de fazer esse tipo de repetição, porque ele gosta de trabalhar, ele gosta de treinar, ele gosta de explicar o esquema tático, ele gosta de posicionar o jogador. Eu falei para ele, mister, o senhor não vai ter tempo no Brasil, o senhor vai ter 4 jogos das eliminatórias, 2 já se foram, mais uns 5 ou 6 amistosos até a Copa do Mundo para que o senhor possa entrosar o time. Então vai ser no gogó. E ele sabe fazer muito bem isso. Ele sabe extrair aquilo que tem de melhor. Isso é uma das coisas que eu falo lá também. Ele sabe extrair o que tem de melhor de cada jogador. E eu vou falar pra você, pra ele não importa estrelão não, hein? Se tiver bem, joga. Se não tiver bem, não joga. Ele tem um padrão de jogo. Se você não se enquadrar no padrão de jogo dele, você não vai jogar. Olha que nosso time tinha Rui Costa no banco, Rivaldo no banco, Kaká quando chegou no banco, Shevchenko quase ficou no banco. Você tinha o Seedorf que às vezes jogava. Só tinha perna nesse time do Cara, Serginho às vezes ficava no banco, jogava o Ankulowski. Cara, e ele falava, olha, eu quero que treina. Eu quero que todo mundo esteja bem, independente de jogar ou não. Se você for tá bem só se você for jogar, pra mim não serve. Eu quero que amanhã, se eu precisar de você pra um jogo, que pra mim vai ser importante, eu preciso de você bem pra um jogo. E eu tenho certeza que o Ancelotti vai dar um padrão de jogo para a seleção brasileira, porque o que nós precisamos na seleção brasileira é o padrão de jogo. Porque a matéria-prima nossa, por mais que vocês não acreditam, é boa. Nossa matéria-prima, aliás, é ótima. O que nós temos? Um diamante bruto que precisa ser lapidado. Se nós tivéssemos trazido o Ancelotti há uns 3 anos atrás, essa pedra preciosa nossa já estava lapidada, ó. Hoje nós teríamos uma seleção com padrão de jogo, conhecida pelo Brasil inteiro, onde qualquer um de nós aqui poderíamos falar quem são os 11 titulares da seleção brasileira. Já está na ponta da língua. Hoje, qualquer um de desafio, qualquer um de vocês falar os 11 titulares, nós não temos. Se em 2002 você sabia os 11 titulares e quem eram os reservas e como eu poderia entrar. Por quê? O tempo. Ficamos muito tempo juntos. Então, o treinamento, os jogos, a sequência, dificilmente o treinador mudava time. E quando você não tem tempo de entrosar e de trabalhar um time, você tem que padronizar um esquema e um time e falar, ó, meu time é esse. O resto vai ser encaixe. E qual que é assim, a maior diferença que a gente vê assim? A Solis é uma agência de publicidade, então é o que a gente faz, a gente entende que hoje os jogadores são marcas pela exposição e pela celebridade que eles se tornaram. Porque você, além da exposição, você tem um background de título, de levantar taça, de jogar. Tem uns caras que hoje não ganham nada, mas que tem uma exposição, tem tem um cachê muito mais alto, tal. Você acha que essa é a principal diferença, assim, do jogador de hoje, sabe? É esse mundo que o cara hoje ele não é mais um jogador, né? Ele é um produto do mercado e vocês eram um jogador que vocês tinham que se transformar num produto do mercado. Vocês tinham que... A sua colocação foi perfeita. A minha resposta seria exatamente essa, inverter as coisas.
Antigamente nós tínhamos que trabalhar, ter visibilidade para que você pudesse ser um produto no mercado. Hoje já está o inverso. Hoje eles já estão sendo um produto do mercado bem antes de ter uma visibilidade. Sem jogar nada. Infelizmente sem jogar, mas por quê? Chegou a tecnologia, a internet hoje facilita com que as pessoas tenham a visibilidade um pouco maior. A internet hoje faz com que o alcance hoje seja bem mais longo do que era o nosso. Antigamente nós não tínhamos essa tecnologia, essa ferramenta. A internet, a qualquer momento, você poderia estar no mundo inteiro a todo momento. Era comunicado, os nossos comunicados para os repórteres era aqui, ó. Você falou de mim, eu falei de você, o que foi, não gostei, acabou. Agora não. Agora você faz um comunicado, você não tem nenhum acesso com o repórter e acabou. Na nossa época, de verdade, era mais futebol e menos exposição. Agora, por incrível que pareça, eles estão tendo mais exposição, jogando um pouco menos. Os valores eu não discuto, porque os valores são os valores da atualidade. Eu falo, eu te peço 10, se você me der 10, é porque você me deu, problema seu. Eu pedi, você me deu, não te obriguei. Então, eu não discuto em relação a quanto fulano ganha, se o salário dele é estratosférico. Não, é mérito daquilo que ele vem fazendo. Mérito dele. Se ele pediu e der, é porque ele merece. Então, isso eu não discuto. O que eu discuto exatamente é a responsabilidade em relação às marcas que nós temos. Nós sabemos que qualquer coisa que nós fizermos de errado, nós vamos prejudicar os nossos patrocinadores, as marcas que investiram em nós, as pessoas com que estão nos vendo, porque hoje o poder de voz nossa é muito forte. Se amanhã eu falar qualquer coisa atravessada da Solis, as pessoas, mesmo sem conhecer, vão pesquisar e vão falar, caramba, ele falou algo negativo ou algo positivo. Isso marca muito. E nós sabemos o peso que tem isso. Então, as empresas, quando vão contratar esses influenciadores, embaixadores, expositores de marcas, eles têm que estar muito atentos em relação a isso mesmo, porque realmente, uma simples palavra, você pode prejudicar o trabalho de uma grande empresa. Cafu, Tele Santana teve uma passagem boa aí, você conta bastante, né? Um paralelo interessante aí, é uma curiosidade nossa aqui, o Thiago falou, nós somos da área da comunicação. Você desenvolveu, é campeão, isso é indiscutível. E agora se desenvolveu uma habilidade nova. O Joel J fala que o sucesso é treinável. É por aí, porque jogar bola você jogou muito, mas se fala muito bem, se expressa muito bem. Como é que é essa relação também? Porque essa questão de treinar é uma questão de disciplina, de educar. Conta um pouquinho, porque eu acho que isso é legal, até para as pessoas que estão nos assistindo, né? Terem esse caminho. Como é que a gente percorre esse caminho da novidade? Você se preparou para vir fazer palestra? Você fez ou isso foi do campo de todo mundo, se você falou, chegar Thiago, com o microfone na sua cara? Thiago, assim. Não, e vem também do negócio da história, né? Que eu cresci falando que o Cafu fez 7, 8, 10 peneiras, né? Eu conto essa história também. A abertura da minha palestra praticamente só um detalhe rapidinho, Cafu, nós estamos ao vivo ali no painel central, a turma já tá louca ali. Eu não vou dar muito spoiler não, porque se eu der spoiler... Já estamos indo, gente, já estamos indo. Eu vou saber o que eu vou falar lá, então espera que já eu vou contar para vocês aqui. Eu vou enrolar eles aqui, para não ter que contar lá. Mas uma coisa é fato, o treinamento te leva à perfeição. O sucesso não vem por acaso. O sucesso não cai do céu para ninguém. Os maiores vencedores tiveram desafios. Esses desafios foram superados com treinamento, com dedicação. Eu costumo falar, o treinamento te leva à perfeição, e isso é fato. Eu nunca vi um campeão que nunca treinou. Eu nunca vi um campeão que nunca foi derrotado. A derrota é inerente aos grandes campeões. A derrota é inerente a nós também. Então, saber de que maneira você vai assimilar essa derrota. Então, quando você fala, ele levantou a taça, campeão do mundo 2002, tudo bonitinho, não. Mas até chegar lá, eu tive que passar por vários obstáculos, várias barreiras para que eu pudesse alcançar o sucesso. Hoje está invertido. Hoje as pessoas já querem alcançar o sucesso sem passar essas barreiras. Então, quando eu recebi o meu primeiro sim, eu falei, caramba, agora esse sim eu vou ter que administrar ele pro resto da vida, porque foi tão importante, foi tão significativo, que depois disso a sequência foi grande. Cafu, só fazer uma pergunta aqui, que a gente está falando lá para fora também, o Romário, naquele podcast que ele tem, ele faz uma pergunta que eu acho que até agora o Ronaldo não titubeou. Quem é o melhor jogador que já jogou com você e quem é o pior que já jogou com você? Pior não tem. Aí, ó. Eu nunca joguei com jogador ruim. Minha história Saída foi boa. Com grandes jogadores. Agora, o melhor jogador com que eu joguei na história se chama Ronaldinho Gaúcho. Legal. O Gaúcho se enquadra em todos os aspectos que um atleta tem. Ele era impressionante. Ele brincava. O Ronaldinho Gaúcho não fazia força para driblar. Ele não fazia força para chegar na cara do gol. Era impressionante a gente vendo ele jogar. E quando ele parou, eu falei, pô, garoto, verdade, você vai parar? Cara, é tão bonito ver você jogar, que às vezes a gente para só para te ver. Você tem noção o que você representa para nós? Aí ele falou assim, meu capitão,
vou descansar. Não quero treinar. Eu falei, mas você só tem 30 anos, Gortri. Deixa eu viver minha vida tranquila. Eu falei, ô garoto, é uma pena, mas vai com Deus. Mas o Ronaldinho Gaúcho, sensacional. Foi um jogador espetacular. Ruim, mais ou menos, não. Eu acho que o... Não tem, ruim não tem. Ó, tenta tirar um desse time. Rui Costa, Seedorf, Kaká, Rivaldo, Redondo, Nesta, Maldini, Serginho, Shevchenko, Izag, Djalminha, Miller, Luizão, Raí, Cerezo, Leonardo. Caraca, difícil, hein? Não tem. Gente, quem ainda não assistiu, quero aqui fazer um convite. Mega Cana TV está ao vivo no YouTube. Vocês podem conectar, acessar pelo megacana.com.br. A plateia toda está ansiosa aqui. Agradecer, Cafu, dividir aqui com você, para nós também é uma experiência maravilhosa. E está todo mundo esperando, então não vamos segurar mais não aqui. Muito obrigado, boa palestra, valeu por estar aqui conosco, valeu Tiagão, valeu Rodrigo. Valeu. E nós vamos te assistir ali de fora agora. Vamos obrigado, embora. viu, capitão? Para outro campo ali. Eu que agradeço. Nós vamos falar aí de coisa séria, dando risada, com responsabilidade e muito descontraído. Pontuando frases que realmente vai mudar a vida das pessoas. Eu que agradeço vocês da Mega Cana TV. Um grande abraço a todos aí. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Até já no palco aí. Um abraço a todos. Um abraço.